Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje nosso amigo, parceiro aqui já do programa, Marcos Paterra, que vem conversar com a gente hoje sobre as doenças psicossomáticas, para que a gente possa entender melhor o que elas são, como elas acontecem e a terapêutica espírita, né? Como a doutrina e as suas terapêuticas podem nos ajudar a enfrentar mais essa dificuldade, né? Porque a gente sabe que a doutrina nos ajuda em todos os momentos, inclusive no momento de doença, não é isso, Marcos? Bem-vindo. Exatamente. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite novamente, né? Já estamos parceiros, como você bem disse. E estamos aí, pronto para as questões que vocês vão fazer, para que a gente possa informar, né? No sentido de orientação a todos que estejam interessados nesse assunto, que ele é bem complexo, né? Fenômenos, doenças psicossomáticas que tanta gente tem e pouca gente sabe que tem. Então, para que a gente possa começar já esclarecendo, vamos definir o que seria uma doença psicossomática. Bom, psicossomática ou psicossoma vem do grego, né? Psique e soma. Psique seria mente, né? E soma seria alma. Doença psicossomática, doença da mente e da alma, né? Seria, a tradução correta seria mais ou menos essa. É do grego e, como o próprio nome diz, e como somos espíritas, a gente pode interpretar isso de várias maneiras, mas a principal é: a nossa mente é a causa principal dos nossos problemas. Sempre comandando tudo. Sempre comandando, direta e indiretamente. Tá. Então, para que a gente possa entender como que essa influência da nossa mente, da nossa alma, do nosso psique, se a gente pode usar assim esse termo, pode influenciar na degeneração ou digamos, no adoecimento de um órgão, da parte física do nosso corpo. Bom, vamos começar a dividir em três partes as doenças ou fenômenos psicossomáticos, tá? Primeiro é quando você tem aquele processo alérgico ou de dores localizadas, mas as chamadas dores sentimentais. Por exemplo, uma saudade, estou com tanta saudade que me dói até o peito. Não é problema coronário, não é problema do pulmão, mas ele está de fato sentindo alguma coisa, aquele aperto no coração, aquela dor, né? Que é no sentido figurado, mas acaba passando como se fosse físico, né? Ou então, aquele problema sério, me dá dor de cabeça, eu estou esquentando a cabeça tanto com aquele problema que está me dando dor. E a pessoa de fato está sentindo aquela dor de cabeça. Ou então, em alguns casos, principalmente em criança, você vê isso, né? Quando passa por um nervoso, por uma raiva, manchas na pele, às vezes algumas coceiras. Tudo isso são já fenômenos psicossomáticos ou doença psicossomática. É um reflexo de alguma forma que você pensou e que agiu no seu corpo, tá? Tem outra coisa, né? Que no caso ele pode causar, por exemplo, uma gastrite, né? Eu acabei de falar, forma aquelas coceiras, aí pode formar alguns pequenos abscessos e aí tudo começa a infeccionar. Então ela pode causar algumas coisas no corpo, alguns efeitos físicos no corpo, se você tiver predisposição, claro, né? Se você tem uma predisposição a ter gastrite, fatalmente você vai ter gastrite com a doença psicossomática. E tem o terceiro fator, que é quando você já tem alguma coisa. Você já tem, por exemplo, uma gastrite, ou você já tem uma úlcera, ou você já tem um tumor, e isso se tonifica, né? Aumenta bastante, aquela cicatriz que não fecha, não cicatriza, não é cicatriz, o ferimento que não cicatriza, e você faz exames, vê que não tem diabetes, que não tem doença, que não tem nada, mas não cicatriza. Isso é um fenômeno psicossomático, é porque você está influenciando naquele ferimento. Então são os três fatores principais que a gente pode denominar como doença psicossomática. Então, muitas doenças que a gente pensa que é muscular ou dos ossos, normalmente ela é psicossomática. Por exemplo, dor nas costas,
dor de cabeça principalmente, dor na região do pescoço, normalmente é estresse, é cansaço, é fadiga psicológica. A pessoa às vezes trabalha demais, estuda demais, faz um monte de coisa, chega no fim de semana, não consegue levantar da cama de dor no corpo. Fala, acho que eu estou pegando um resfriado, acho que eu estou com uma virose. Na verdade, ele está sofrendo a carga que ele teve da semana toda. Então, a gente pode compreender que vai de uma simples dor de cabeça, né, até algo mais complexo, como um gastrite ou uma doença mais séria, não é isso? Veja bem, tudo envolve. Se você tem uma predisposição ao câncer, você pode desenvolver. Se você já tem o câncer, por qualquer motivo que seja, você pode piorá-lo. Você entendeu? Ela vai agravando cada vez mais. Então, dependendo da sua situação, ela está sempre influenciando. Então, o melhor que se pode se fazer é tentar tomar cuidado consigo mesmo, tanto em termos de saúde, literalmente ir a médico, fazer exercícios, alimentação, mas principalmente os pensamentos. Tá? Não se apegar tanto às coisas materiais, não se apegar tanto a pensamentos tipo subjetivos, né? Aquele amor platônico, ou se ela me deixar eu morro, sabe? A pessoa às vezes, isso indiretamente está instigando a efeitos físicos por causa de pensamentos negativos, literalmente. E como é que a gente pode entender essa relação entre as doenças psicossomáticas e o espiritismo? Bem, mente, pensamento. Tudo o que está relacionado a pensamentos, primeiro, nós somos espíritos. Nossos pensamentos vêm do nosso espírito. E segundo, estamos sob influência, direta e indiretamente, de espíritos. Alguns bons, outros nem tanto. Então a gente pode assim afirmar que tudo que nós pensamos tem efeito no nosso corpo. Nós, espíritos. Então muitas vezes você está dormindo, se transporta, alguma coisa que você vê, alguma coisa que você passa, aí no dia seguinte você já acorda. Às vezes você acorda com uma dor de cabeça, você acorda com algum problema e você não sabe por quê. É seu espírito que já identificou alguma coisa e já transferiu para o seu corpo essa preocupação. Já refletiu como doença psicossomática. Então, num olhar espírita, todo que você pensa, ou seja, todo que o espírito se envolve, ele acaba passando isso. De outra forma que a gente pode explicar é pelo perispírito. O perispírito, ele, primeiro, todos os nossos pensamentos, seja o meu para você, de você para mim, ou os nossos com nós mesmos, influenciam o perispírito, que já traz cicatrizes de outras reencarnações. Se você já tem cicatrizes ali, latentes, prontas para serem abertas, né? E você começa a influenciar essas cicatrizes com os seus pensamentos, ou se deixando influenciar por pensamentos alheios, você pode reavivar essas feridas perispirituais. Aí você pode envolver, inclusive, já pelas veredas espíritas, vícios, né? Problemas emocionais, desequilíbrios. Então, tudo isso está envolvido com o espiritismo. Então, a gente pode considerar também como uma doença psicossomática essas que são decorrentes do nosso desequilíbrio e que é, digamos, um vício, né? Pelo nosso vício, nosso desequilíbrio, nós entramos num vício e esse vício nos causou uma doença física. Isso também pode ser considerado uma doença psicossomática, mesmo não tendo essa relação direta? Bem, vamos definir uma coisa aqui. A doença psicossomática, ela é o reflexo. Ela nunca é a causa. Então, ela é reflexo de um destemperamento seu, de algum problema social, de algum problema emocional, de alguma doença que você tenha. Então, quantas pessoas têm aquela doença e descobrem que tem um tumor? Só em pensar que pode ser maligno, já começa a dar urticária, já começa a ficar com problema, já começa, sabe, entra às vezes em depressão. Então, é uma série de fatores que prejudicam. Nosso pensamento, ele influencia diretamente o nosso corpo. A nossa cultura, ela é influenciável.
né? Pierre Bourdieu ele criou na década de 70 uma obra chamada Violência Simbólica, que mostra claramente isso, né? As pessoas nas propagandas assistem, por exemplo, uma pessoa comendo uma pizza com refrigerante. Normalmente, se a pessoa é magrinha, bonitinha, comendo 1, 2, 3 pedaços de pizza. Então, você já compra um personagem. Aí, quando você não tem o corpo daquele personagem, você já está começando a influenciar o seu pensamento no seu corpo. Você entendeu o que eu quero dizer? É no sentido de consumismo. Nós somos consumistas e a mídia ela consegue fazer essa influência muito bem. Só que por tabela ela pode lhe causar os fenômenos psicossomáticos. Por quê? Porque você fica descontente com as coisas que ocorrem, porque não é igual o da novela, o do filme, o do comercial. Então nós acabamos entrando num paradigma sem volta, acreditando que a gente pode ser igual e nunca somos. Uma das doenças que é considerada um desajuste psicológico e que tem efeitos danosos no corpo físico, né? É a depressão. Certo. A gente pode compreender também a depressão como uma doença psicossomática? Não. A depressão ela é uma doença neurológica, tá? Ela tem um probleminha ali na comunicação entre os neurônios e mexe com a serotonina, é um outro fator. Agora... É uma doença que tem uma origem física, digamos assim. Não, exatamente. Na verdade, ela é uma doença que, como espíritas que somos, ela traz cargas de outras encarnações. Você nasce com essa predisposição ou até mesmo com essa expiação, seja depressivo. Ou para a família aceitar, compreender, ou para você lidar com essa situação e vencer, porque é uma luta, e como dizia meu avô, é uma luta de espada no escuro. Todo mundo sai ferido, sabe, é muito difícil, mas é uma luta que tem que ser vencida, então você tem que trabalhar isso. Então, olhando pelo lado espírita, tem esse lado, né? Você nasce com essa predisposição no DNA, na sua formação genética, você já nasce com essa predisposição no cérebro, e aí uma coisa ou outra pode dar esse start, uma desilusão amorosa, um falecimento de uma pessoa, pode dar esse start, e aí você começa a entrar com depressão, e aí você tem que fazer o tratamento médico, tratamento espiritual, mas tem que ter o tratamento, ok? Ponto. Todo depressivo tem fenômenos psicossomáticos. As dores de cabeça. Um depressivo é difícil você ver um que não tem aquela dor de cabeça que se torna crônica. Ela está bem, está com pressão boa, não tem doença nenhuma, mas você pergunta como é que você está, estou com uma dor de cabeça que não passa. Problemas gastrointestinais, eu não consigo ir no banheiro, ou então eu não saio do banheiro. São coisas que são diretamente ligadas a doenças psicossomáticas. Então, a depressão, ela pode e normalmente vai lhe gerar, tá, fenômenos psicossomáticos. Mas afirmar que a depressão é um fenômeno, não, ele não é. A depressão ela é a causa. E os fenômenos psicossomáticos são as consequências. Bom diferenciar isso, né? Pra gente não misturar, que achar tudo que é problema você sabe que mexe no emocional. Isso é outra questão, porque muita gente fala, não, porque depressão é um problema sério. Tem muita gente que fala que é melindre. Isso é coisa da sua cabeça. É coisa da cabeça. Lá dentro, nos neurônios. Né? Então, é problemático você falar com um depressivo, por exemplo, vá no centro espírita, vão te dar 3 passes magnético, vai tomar 2 vezes água fluidificada, você vai ver como você vai melhorar. Não vai não. Você vai se sentir bem, porque é um conforto tanto do ambiente. O passe, ele realmente lhe forma um cinturão de segurança das obsessões que você deve estar tendo, né? A água fluidificada realmente vai lhe reequilibrar, mas se você estiver sobre crise depressiva, o que vai lhe ajudar é um bom médico
e, se necessário, receitando o psicotrópico que você vai tomar para equilibrar esses neurônios que estão todos desalinhados. Você tem que ter um tratamento físico, porque você está encarnado, você tem um problema físico, e tem que ter o tratamento também no centro espírita, que é necessário porque a tua alma, lembra a cicatriz que eu falei? É que está doente. É interessante você falar isso, que outro dia eu vi uma entrevista de uma jovem, e ela expondo que tinha depressão, e ela aparece uma jovem, bonita, bem-sucedida no trabalho, na vida, e ela dizia que ela mesma não via motivo para a tristeza que ela tinha. Ela olhava a volta dela e não tinha uma razão que dissesse, não, eu estou triste por causa disso. E as pessoas diziam, isso vai passar. E ela dizia, mas tá, como isso vai passar? Porque eu não sei como lidar com isso. Normalmente, quando dou palestra sobre depressão, quando dou aula a respeito de depressão, eu dou um exemplo que é bem prático, quando a pessoa está entrando numa crise mais avançada de depressão. Um rapaz, por exemplo, sai com a garota, vão num restaurante. Aí ele vê no colarinho dela uma manchinha, uma sujeirinha. E comenta com ela, olha, você tem uma sujeirinha aqui no colarinho. Normalmente a pessoa, depois eu limpo, depois eu vejo, né? A pessoa que está num grau já avançado de depressão vai começar a pensar, tanta coisa para ele ver, ele vai ver a mancha. Será que ele está pensando que eu não lavo minha roupa? Será que ele está pensando que eu sou uma pessoa suja? Será que ele começa a projetar? Eu sou desse jeito, ele está pensando mal de mim, ele está achando isso de mim. Então você vai criando uma barreira. Então você vai achando que a pessoa não gosta de você e vai baixando o seu autoestima. Entendeu? Então é muito complexo isso, você tem que trabalhar isso com muito cuidado. Porque as pessoas com depressão, e conforme vai progredindo a depressão, ela tem que entrar realmente num trabalho psicoterápico, para precisar desabafar, pôr para fora, para tentar encontrar o X do problema. Normalmente precisa tomar um remedinho para equilibrar os neurônios. E é claro, se espírita for, venha com o centro espírita, faça um trabalho de passe magnético, que eu tenho certeza que curar, não há cura, mas você vai melhorar e poder viver socialmente sem problemas. A doutrina ela já nos traz a informação que as doenças são um processo de depuração também, né? Às vezes, por sermos teimosos, escolhermos normalmente a via mais difícil, as enfermidades vêm para às vezes dar aquela freada, né? Fazer com que a gente pare um pouco, reflita, repense, né, a vida um pouco, tenha mais cuidado, tome outros hábitos. A gente pode considerar isso como um processo de depuração, né, de educativo também. Eu considero a reencarnação é um processo de depuração mesmo. Você, para evoluir em termos espirituais, você tem que depurificar todos os males que você traz desde a pré-história. Nós somos seres reencarnantes desde que o mundo é mundo. E que, portanto, nós carregamos o ser pré-histórico, nós carregamos aqueles seres medievais, os da orgia na época de Roma, os vikings. Nós estivemos em várias épocas vivenciando várias situações e sendo vários personagens. Então, a cada vez que nós reencarnamos, é numa era com contextos sociais, com contextos culturais que nos fazem adaptar e interpretar melhor todo o problema que tivemos no passado. Aí está a chance de não errarmos novamente. Infelizmente, alguns continuam persistindo no erro. A gente pode considerar, então, toda doença, independente do nível, né, dela, como esse processo de depuração e esse processo educativo? Sim. Numa visão mais crítica, mais direta, sim. Toda doença, ela vem direta ou indiretamente da alma. Nada é o acaso. Ah, mas ele ficou doente porque ele é desleixado, ele é diabético, ele come açúcar, ele come bolo, ele come doce, não faz exercício. Então ele ficou doente porque ele é diabético. Muito bem, piorou a doença porque é diabético. Mas ele não ficou diabético à toa.
Algum motivo estava semeado ali, estava já nele, que foi germinado para a diabetes se aflorar. Se isso era para acontecer devido a alguma coisa do passado, ou se isso não devia acontecer e aconteceu porque ele foi desleixado, é outra conversa. Mas as duas coisas são relacionadas a atitudes do passado. Há pessoas que nunca tiveram uma vida boa e quando reencarnaram vieram com essa condição de se segurar. Não, pera um pouquinho. Agora você vai se cuidar. Nem que você tenha que ficar doente para isso. E mesmo assim a pessoa insiste em ficar doente. Entendeu? A gente tem que compreender que somos seres um pouco velhinhos que trazemos uma bagagem grande. Exatamente. Né? Às vezes até a doença para nos colocar no papel do outro, A grande maioria das vezes as doenças elas são uma lição. Principalmente para o enfermo, mas também para todos que se rodeiam, para a família. Dependendo do grau e do tipo de doença, a família toda se modifica, se molda e se transforma para aquela situação. Então o laboratório de aprendizagem está naquela doença. Então aquela pessoa muitas vezes ela é o que está orientando todos à sua volta e aprendendo. Tá? Irmãos que não se davam, de repente vê a necessidade de um ajudar o outro. São primos que nem se conheciam, mas de repente tem que vir na minha cidade para ajudá-lo, porque só aqui tem um hospital, você vê o local. Então, há sempre uma situação que você nem imagina, mas nada é por acaso, nem mesmo a doença. A gente tem que, mesmo não gostando, recebê-la e aprender a lidar com ela, né? Ninguém quer ficar doente. Ninguém. Existe uma afirmativa no meio espírita que diz que a doença é sempre causada pelo nosso comportamento, que, portanto, se nós nos comportarmos bem, se nós somos boas pessoas, não vamos ficar doentes. Mero engano, nós sabemos que isso não é verdade. Se a gente nasceu com aquela predisposição, e se antes de reencarnarmos a gente planejou ter isso ou aquilo, como prova ou como expiação, ou mesmo como missão, para que aprenderem e produzirem através da nossa doença remédios novos, laboratórios trabalharem com isso, as novas cirurgias, novos equipamentos. Então, não é por aí. Podemos ficar doentes, sim. É que nem a história de depressivo, que eu acabei de falar. É um problema neurológico. Então, o espírita fica depressivo, sim. O que ele não devia era se suicidar, porque sabemos as consequências. Mas uma pessoa com alto grau de depressão, infelizmente, os pensamentos ficam muito confusos e pode, se não for bem orientado, bem amparado e bem tratado, chegar, infelizmente, nessas consequências. E a gente vê muitos casos, né? A gente está vivenciando aí uma época que antigamente, quando se falava em suicídio, você pensava em pessoas com grandes problemas que não viam solução, ou pessoas no fim da vida que já não tinha mais, a pessoa já aposentaram, não tinha mais trabalhar, perdi o gosto, né? Não tô aqui para quê? Hoje a gente vê uma criança que tem todo um futuro, toda uma perspectiva pela frente, e dizer que não vale mais a pena. Eu atribuo de novo na violência simbólica, por esse comércio desenfreado que nós temos. As novas tecnologias são ótimas, são maravilhosas, eu acho que chegaram para ficar, e sim, as crianças têm que ter acesso à internet, à tecnologia, a iPad, iPod, tudo que você pensar. Desde que restritas, bem orientadas e com dosagem de canais, de acessos. Porque se você simplesmente entrega um aparelho desse na mão de uma criança, primeiro que o adulto mal sabe mexer. Porque essa geração mexe em tudo, sabe tudo. Segundo, que ela já tem uma influência dela, né, do próprio espírito, como dos espíritos que lhe envolvem. Então você pode estar deixando não uma aprendizagem de tecnologia, mas uma arma com direito a tiro de verdade, não de festim.
Verdade. Como a gente já bem observou aí, esses fenômenos, eles estão no nosso cotidiano, né? Exato. A gente menos percebe, a gente está ali sofrendo um fenômeno psicossomático. Mas como a gente pode superar? Primeiro, acho que identificar, né? Acho que o primeiro passo é identificar e como superar essas doenças ou fenômenos psicossomáticos. Bom, o tratamento para fenômenos psicossomáticos, primeiro uma terapia é necessária, né? Mas tem pessoas que não têm condições e muitas vezes nem identificam. Então seria ter consciência dos seus atos, ter as informações de que o que você está tendo, muito provavelmente, é de sua cabeça, é da sua mente. O tratamento também de fluidoterapia eu acho importante, né? O tratamento do passe, o tratamento da água fluidificada. Não, mas isso vai ajudar teu corpo. Lógico que vai ajudar teu corpo. Vai ajudar teu espírito, que é ele que está abalado, que é ele que está precisando. Então, quando você faz um tratamento de passe, por exemplo, você bloqueia a ação dos espíritos maléficos que estão ali, né? E quando você começa com pensamentos negativos, o que se atrai é justamente esse tipo de parceiros, né? E quando você toma a aguinha fluidificada, você ajuda naqueles efeitos que você está tendo. Frequentando o centro espírita, você começa a mudar sua sintonia mental. E quando você muda a sua frequência, você começa a alterar seus pensamentos. E o pensamento é tudo que provoca a doença. Então, você vai perceber que a grande maioria das pessoas que tem já um grau de instrução dentro do espiritismo, que são trabalhadores, que são voluntários, que têm atividades, que têm estudos, dificilmente tem fenômenos psicossomáticos. Ou se tem, são limitados, são uma coisa ou outra, porque infelizmente já se assumiu dentro do seu corpo aquilo e já se tornou, como vou dizer, crônico. Tá? Ou não tem, inclusive, a informação. Então ela se salvaguardou, sem querer, sem saber da maioria dos seus problemas, mas trouxe de casa alguns, por assim dizer. Mas, só falar reforma íntima, não é a questão nem da reforma íntima, porque você não sabe o que tem que ser reformado. Então você tem que entrar na linha geral. Se você é espírita, se você está numa instituição espírita, trabalhe. Com o trabalho e com o tratamento, finite. Talvez seja a parte mais difícil, seria o identificar, o reconhecer naquele seu aparente mal-estar uma consequência de um problema. Você sabe por quê, né? Porque, infelizmente, isso é duro de falar, mas é a realidade, existe muito médico que quer ganhar. Simplesmente isso. Então você, eu estou com uma urticária forte, está coçando muito, está com alergia. Os médicos às vezes até percebem. Isso aqui é fenômeno psicossomático, alguma coisa que ele pensou, que ele viu e está repetindo. Mesmo assim, receita a pomada, mesmo assim receita, porque assim todo mundo sai ganhando. Ele ganhou a consulta, o laboratório ganha com a venda do remédio e assim vai. Não vai chegar um médico e falar, olha, isso aqui é coisa da sua mente, você tem que começar a mudar a sua forma de pensar, que senão você vai continuar saindo isso na sua pele. Você não vai encontrar um médico que fale isso. Então já começa aí a desinformação. Por isso que eu acho importante, nós que somos espíritos, fazermos palestra, darmos cursos, darmos aula, informando. Que pelo menos quando for o médico, vá ao médico consciente de que ele está lhe tratando, mas você pode se curar primeiro. Entendeu? Dessa forma. Você me falando agora, eu lembrei, a minha sobrinha, ela tem uma dermatite atópica e já passou por vários médicos, até que quando ela chegou lá com a pele toda ferida, toda descascada, olhou para ela e fez, como é que você está? E foi perguntando, e aí ela estava em período de provas, estudando muito, estressada, porque estava com muita matéria acumulada. Fenômeno psicossomático. Aí ele disse, olha, você tem uma doença que não tem cura física, mas tem um controle que depende do seu emocional. Toda vez que o seu emocional se desestruturar, a pele vai estourar.
O remédio que eu passar, ele vai ser um paliativo para ajudar a cicatrizar aquela ferida. Esse foi um profissional. Mas a cura vai estar no seu controle. Você pode, inclusive, encontrar formas paliativas que lhe ajudam bastante. A acupuntura, né? A yoga, maravilhosa. Mas são formas paliativas. O melhor é você mudar a sua frequência. Mudando a frequência. Pronto. Eu conheci um garoto, na minha época de jovem ainda, há muito tempo, né? Que ele, quando ia no dermatologista, ele ia com umas manchas que parecia que tinha apanhado. Não, mas literalmente, aquelas vergalhão assim, sabe? E o médico tratava, passava uns 10, 15 dias e voltava. E era de se estranhar. Eu até pensei que ele estivesse apanhando dos pais, né? Não conhecia nada disso na época, na juventude. Aí eu fui conversar com ele e falei, o que está acontecendo? Tem que denunciar os pais dele, alguma coisa assim, ele está apanhando em casa, que parece que apanhou de vara. Ele falou, não, isso é psicossomático. Ele, quando passa um nervoso ou passa uma tristeza, o corpo reage assim. E a gente vê muito comum, às vezes as pessoas aparecem com as manchinhas roxas, né? Aí, como tem gente que diz, não, acho que eu bati, mas tem gente que já sabe, não, eu tive uma contrariedade, tive uma raiva, e aí apareceu as manchas. Tem pessoas que ficam com aquelas manchas roxas, sabe, grande, localizadas, né, no braço, no antebraço, ou então na perna, manchas roxas, que na verdade nada mais são do que fenômenos psicossomáticos. A gente falando agora dessa questão do você prestar atenção, do você poder identificar esses fenômenos, né, ali na sua vida, no seu dia a dia, eu me lembrei de um tempo atrás, a gente aqui, durante uma gravação, conversando com o Rossandro, não lembro mais nem qual era a temática, e eu lembro que eu questionei, que eu disse, não, mas Rossandro, isso é uma questão de bom senso. Aí Rossandro olhou para mim e disse, mas minha amiga, o problema é que bom senso todo mundo acha que tem. E às vezes é isso, a gente tem comportamentos que a gente acha que está correto, que aquilo ali é o meu estilo de vida, né? E aí vai. É aquela questão do senso comum, que é muito importante também, e da cultura. Cada local tem uma cultura. Você vai, por exemplo, vou te citar esse exemplo desse garoto que aparece com as manchas roxas. Tem regiões do Brasil que você leva numa benzedeira, aquela da folhinha mesmo, que passa na tigelinha com água, a folhinha de arruda, né? Para onde vai essa água, para o rio acima, aquelas falas dela. 20 minutos depois, cadê a mancha? Milagre. Abri a benzedeira, fez. É um processo que ele teve ali, de que aquela moça falando com ele foi se acalmando, ele acreditou, teve fé, sabe? Então é muito interessante. Então, da mesma forma que a mente pode ter causado a doença, a própria mente, através da fé. Assiste isso de camarote em algumas igrejas aí de evangélicas, né? Pessoas que vão lá com dores fortíssimas, algumas com os braços já meio até que, sabe, doentes. Chega lá, a pessoa fala, dá como se fosse um passe forte na pessoa, a pessoa de repente começa a andar, começa a mexer o braço, fala que a dor sumiu. Ah, isso é mentira, foram comprados? Não, a fé realmente ela faz e opera milagres nesse sentido. Na verdade, a sua mente, que já tinha causado a doença, tirou. A gente falou também com relação à influência espiritual. A gente pode considerar a obsessão espiritual como sendo uma causa desses fenômenos psicossomáticos? Sim, também. Eles são, se não a causa, um dos fatores que provocam. Por quê? Porque você já tem essa predisposição. Você já está, vamos dizer assim, se autoflagelando mentalmente. Aí é claro que você vai atrair os afins e vão querer que isso piore de maneira sistemática. Então, se você já tem uma doença que já estava ali com a predisposição, eles vão realmente... É que nem um vício. Se você está ali com uma predisposição para acender um cigarro, está com aquela vontade, está com aquele desejo,
vai chegar um obsessor e vai falar, pega e fuma, só um pouquinho, depois você apaga. Esse só um pouquinho virou um maço, 2 maços. Lembrando agora de um amigo meu que ele disse que na juventude bebia muito, até quando ele tomou consciência que ali já era um vício para ele e começou a se tratar, aí ele disse, mas até hoje eu sei que é a minha fragilidade, então eu não me ponho em risco, eu não vou para um barzinho com os amigos, por mais que eu não diga assim, não vou beber, vou tomar meu suco de laranja, mas eu sei que para mim é um risco, então eu tenho que me conhecer e saber o risco, né? Quando ele consegue ir num bar com os amigos e os amigos beberem e ele não, ele provou que venceu. Porque eu acho que a parte mais difícil é essa. Eu sou ex-fumante, fumei 20 anos. Até hoje, já faz acho que 17, 18 que eu parei de fumar. Até hoje, se a pessoa passar fumando a marca que eu fumava, eu reconheço. Esse cigarro é de tal marca que eu fumava. Hoje eu não tenho mais vontade, pode passar à vontade, mas eu ainda reconheço pelo cheiro do cigarro a marca. Ou seja, é um negócio muito forte. O vício é muito forte com a gente. Os nossos amigos, inimigos espirituais conhecem as nossas fragilidades, né? Porque eles se aproveitam disso, né? Eles sugam isso da gente. Então, quanto mais você partir para o vício, melhor eles se sentem. E se eles se sentem melhor, é justo para eles te influenciarem. Marcos, a gente, nesse sentido que a gente viu que a mente, os nossos hábitos, a forma, até a forma vibratória em que a gente se envolve, que a gente vivencia. Psicosfera. A nossa psicosfera. Influencia nesses fenômenos. Como é que a gente pode entender, por exemplo, todo mundo conhece aquele mal-humorado, que está sempre irritado, sempre desgostoso, descontente com a vida, o reclamão, né? Que nada está bom, que sempre tem uma crítica, uma coisa para fazer, para criticar, para desdenhar. Uhum. E tem aquela pessoa que normalmente está de bem com a vida, né? Uma pessoa que costuma ter bons hábitos, praticar o bem, né? É uma pessoa mais serena. E aí, às vezes, a gente vê que aquela pessoa que tem uma psicosfera mais densa, mais pesada, tá de boa ali fisicamente, saudável, e aquela que, por mais que tenha uma boa energia, uma boa vibração, bons hábitos que colaborem, sempre tem aquela doença ou até um efeito psicossomático. Como a gente pode entender essas situações? Porque os bons vão primeiro e porque os maus duram. Se fosse um homem de bem. Mas acontece que está tudo ligado às nossas vidas anteriores. E a nossa nova escrita para essa vida. Então, a gente não sabe o que nós fizemos no passado. E viemos aqui para sermos almas boas, trabalhar para o bem, mas no passado, de repente, não fomos tão bons, não agimos tão bem. Aí você pode dizer, não, mas então se aquela pessoa é ruim, ela deve ter sido pior no passado, por que ela não vem assim? Nem sempre é assim. Às vezes ela está ruim naquele momento, ela está sendo uma pessoa má naquele momento. São 3 coisas que a gente tem que entender. E aí a gente vai ter que ficar meio complexo isso. Primeiro, a gente não sabe o que fizemos. Não há como a gente entender. Primeiro que todo mundo tem fenômeno psicossomático. Um em maior proporção, outro em menor proporção. Nós vivemos numa cultura onde induz a isso. Então, independente da pessoa ser boa ou ruim, ela tem uma grande quantidade ou pouca quantidade. Mesmo aquela pessoa ruim, má, ela tem dor de cabeça sem motivo, ela pode ter uma dor no braço, uma luxação que ela não entende porque apareceu, mas é momentâneo. Não é que nem a pessoa boa que de repente tem isso direto. Então, começa aí, a gente não sabe o que foi feito no passado e é por isso que, pronto, Chico Xavier, pessoa que teve vários fenômenos psicossomáticos, que teve inclusive várias doenças físicas, sabemos disso, né?
E que a pessoa mais boa que ele, mais bacana. Então, é um exemplo disso. Segundo, nós somos espíritos reencarnantes. Tudo bem. Há espíritos que são reencarnantes aqui, desde que o mundo é mundo. E segundo o próprio Divaldo Franco, há espíritos que vêm de outros planetas, que vêm reencarnar aqui, que estão há menos tempo. Entendeu? Então, por aí você já começa a entender por que há essas diferenças, tanto de conhecimento, quanto de temperamento e quanto de reação a doenças. E tem o terceiro fator que eu considero um intermediário, que é independente do que você fez no passado e independente de onde você veio em termos de espírito, o teu comportamento hoje é que vai gerar as consequências futuras. Então, hoje eu não tenho nada, mas eu não sei daqui a 10 anos, eu não sei na minha próxima reencarnação. Então eu estou só semeando. O que eu estou fazendo hoje eu posso estar pronto para germinar no amanhã algo que eu nasça já com uma predisposição a uma diabetes, a um câncer ou mesmo a ter fenômenos psicossomáticos com mais frequência. Entendeu? Então é dessa maneira que eu vejo. A gente falou com relação à reforma íntima. Você acha que a reforma íntima ela é um caminho, né, para a gente diminuir pelo menos esses efeitos? Sim. Outro dia perguntaram para mim por que espírita só fala em reforma íntima, né? Que tudo é reforma íntima, que acha que a reforma íntima vai resolver todos os problemas. Bom, dessa vida eu não sei, mas você começando agora, para as outras você vai. Porque somos reencarnacionistas. Então, você tem que, a partir de um momento, começar a se melhorar. O lema de Kardec é: fora da caridade não há salvação. Isso não é à toa. A gente tem que trabalhar o sentimento pelo outro, a humanização, saber lidar com o outro. Um bom dia, uma boa tarde, como é que você vai? Um abraço. São gestos que parecem tão pouco para uns, mas que podem dar vida ou prorrogar a vida de alguns. Então, isso já é uma reforma íntima, porque eu conheci pessoas que antes do espiritismo nem bom dia, boa tarde falavam. Pessoas de mal com a vida, antipáticas, e que hoje são uma bênção de pessoas. Se reformaram. Essa foi a reforma íntima. Mas a reforma íntima, quando se diz da alma. Não é a reforma íntima de você ser o bonzinho, o anjo. Não, é da alma. Se você está passando por aquela situação, é uma prova. Você tem que entender por que você está passando por aquela prova e como é que você pode melhorar dentro dessa prova. Porque prova é para você passar, não é para você repetir, não. É para provar que já aprendeu, né? Exatamente. Que estudou direitinho e aprendeu. Antes da gente finalizar, queria que você dissesse se existe alguma relação entre os fenômenos psicossomáticos e a esquizofrenia. Essa é uma pergunta fácil. Bom, é o seguinte, esquizofrenia, agora me fugiu o nome, é um psiquiatra suíço que desenvolveu o nome esquizofrenia. É uma mistura de alemão com grego, que na tradução dá mente quebrada. E a esquizofrenia, ela é como o autismo e como a depressão, uma doença que se é atribuída a problemas neurológicos. Então, entra no patamar. É um problema mental. Precisa de tratamento físico e espiritual. E também, como a depressão, ela é uma plantação sem tamanho de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque mexe com a mente e cria ilusão, delírios, alucinações e que projetam em si mesmo e, portanto, o seu corpo reage para isso. Então tá aí a relação.
Com relação à terapêutica espírita, né? Eu vi que desde o começo você vem frisando que a gente tem a terapêutica espírita, né? O passe, a água fluidificada. Existe as terapias não espíritas também, como você falou, a acupuntura, a meditação e o tratamento médico, né? Quando necessário. Então a gente pode considerar que a terapêutica espírita ela entra como um complemento, como uma força, né, nesse trabalho de ajuda à pessoa que está com uma doença, uma enfermidade com um efeito psicossomático. Veja bem, eu considero o espiritismo como um oráculo. Tá? Isso é opinião minha, do Marcos, tá? Antes que... É um oráculo. Tanto para as demais religiões, por isso o espiritismo é uma doutrina que aceita católicos, evangélicos, maçons, não me importa. Não sei mais o que fazer, vai no centro espírita. Sabe? Por quê? Porque muitas vezes não conseguem entender, não conseguem atingir o que queriam de conhecimento, vai no espiritismo e saem contentes. Agora mesmo eu tive uma jornada com Fred Menezes, e teve lá católicos, teve lá pessoas evangélicas que foram assistir e saíram falando, olha, gostei muito, é sempre assim aqui, sabe? Teve informações, teve orientações. Então, esse diferencial do espiritismo, que é uma fé raciocinada, é que faz uma diferença muito grande e que eu acho importante nas palestras. É importante a fluidoterapia? É. Tão importante quanto assistir às palestras. A palestra, inclusive, já tem isso em muitos livros, né, na literatura espírita, que é parte do tratamento. Tem gente, não, eu vou assistir a palestra porque eu sou obrigado, porque senão eu não recebo passe, ou algo, não existe nada disso. Mas é necessário que se assista, porque é pelas palestras que você entende os porquês e principalmente os paraquês. Porque você vai para o espiritismo com um monte de porquê, mas ele te dá os paraquês também. Então eu acho importante assistir às palestras espíritas, seja qual for, não precisa ser científica, que é os modelos que eu faço, não. Qualquer uma, porque a primeira coisa que você tem que ter é a religação com o divino, ou seja, você ter fé. Você tendo isso, você começa a se orientar. A partir do momento que você sabe por que você está ali e o que está acontecendo, você já começou a sua reforma. A reforma íntima, a da alma. Com certeza. E eu, particularmente, comecei a me interessar bastante pela parte científica da doutrina, porque ela nos traz um leque de explicações, né, que a gente precisa para entender determinadas coisas. Eu lembro uma vez eu entrevistando o Dr. Beto aqui no programa e ele falando, né, que o nosso DNA, como você também já falou aqui hoje, ele já traz toda a programação de possíveis enfermidades e tudo que a gente possa vir a necessitar nessa encarnação. Aí eu lembro que ele falou, mas existe um mecanismo de liga e desliga que está nos nossos hábitos, nas escolhas que nós fazemos, que está relacionado ao nosso livre-arbítrio. Perfeita essa fala de Deus. Aí ele diz assim, então dependendo do hábito que eu posso, então às vezes aquilo que eu já estava predisposto, eu desligo, né? Ou eu posso ligar. Eu vejo hoje, tá? Por exemplo, na física quântica, que é chamado de entrelaçamento quântico. Nada mais é do que a força do pensamento. A capacidade que nós temos de agir sobre o outro e o outro sobre nós. E isso está ligado diretamente às doenças psicossomáticas. Né? Existe também a teoria de Gaia, né? A teoria de Gaia, que é o universo, né? Nosso planeta, o planeta Terra, ele influencia e é influenciado com os nossos pensamentos. É uma teoria bacana, muito boa, mas dentro do espiritismo, ela é condizente. Nós influenciamos a tudo e todos à nossa volta, com os nossos pensamentos. Inclusive aquela florzinha, aquela árvore, né? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente pensa, vamos tratar melhor o outro, seja ele quem for, independente de sexo, raça, religião. Somos todos irmãos, independente da casca que a gente tem.
Você falando bem isso, a gente quando entra na doutrina que começa a estudar e vê lá, desde o princípio vital lá no reino mineral, e aí a gente vê pesquisas recentes dizer que estão descobrindo indícios de um tipo de vida nos minerais, em pedras. E aí a gente diz assim, tem a ver. Então a nossa doutrina ela realmente é uma fé raciocinada porque ela está muito conectada com a ciência, ela não se aparta das demais, então tanto por isso que a gente diz, ela é complementar nas terapias, né? A gente não pode esquecer que existe a medicina, o conhecimento humano desenvolvido, que também não é à toa, porque nada é à toa, né? Vai chegar um momento em que a medicina ela vai aprender muito com o espiritismo. E nós, seres humanos, pouco vamos ficar doentes. Não sei se eu vou estar vivo nessa época, mas tudo leva a isso. Quem sabe, né? Quem sabe esse menininho aqui esteja para se Deus quiser. Estamos mais próximos do que longe. Então, Marcos, obrigado por mais sua participação. Eu que agradeço. Como você falou, é muito importante a gente trazer essas temáticas, fazem parte do nosso cotidiano, a gente precisa entender melhor, até para perceber, e aí a gente tomar as devidas providências, os devidos cuidados com a gente, com o outro, né? A gente precisa se olhar mais, se observar mais, para não deixar as coisas se agravarem, para então perceber que algo está errado e que eu poderia ter... nós mesmos. Que eu poderia ter corrigido uma coisa antes, né? Talvez a gente precisa olhar um pouco mais para a gente, serenar, fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos dá, né? Antes de dormir, deita a cabeça no travesseiro. O que eu posso melhorar? Repensa o seu dia, o que foi que eu fiz, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, né? Isso. É uma leitura que eu recomendo a todos os espíritos, a questão 919, né? Que muita gente só termina naquela parte que o sábio disse, conhece melhor a ti mesmo, né? Não, bacana, mas ela é bem maior, leia completamente a questão 919, você vai perceber essa fala final, né? Quando deito ali, eu fico pensando, o que eu fiz hoje? Será que eu poderia ter feito melhor? E num mundo tão tecnológico, como a gente bem sabe, que até as próprias tecnologias estão relacionadas ao que a gente busca, ao que a gente interage. Então, se a gente está buscando, interagindo com notícias, com coisas boas, mais coisas boas e notícias boas vão chegar até a gente. Exato. E o contrário também é verdade. Então, com o que a gente está se envolvendo, o que a gente está falando, o que a gente está pensando, o que a gente está vendo, isso tudo influencia na nossa mente, na nossa alma e, consequentemente, no nosso corpo. Então, que a gente possa viver mais saudável a cada dia, com novos hábitos, cuidando mais da gente, cuidando mais do outro, cuidando do nosso planeta e construindo esse mundo que a gente tanto deseja, que a gente tanto espera. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanham e a gente está de volta sábado que vem, 16 horas, horário local, para mais um Ponto a Ponto. Contamos sempre com vocês. Um grande abraço a todos. Abraço.